Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Aveva Pro Simulation. E na aula de hoje, essa é a quinta aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói uma simulação, como a gente pode fazer alguns gráficos também para identificar algumas variáveis nossas aqui do nosso problema e observar algumas coisas que a gente viu em aulas passadas para a gente dar seguimento do melhor possível aqui nas nossas aulas. Então vamos lá para o nosso simulador. Bem, então a gente está aqui com o nosso simulador aberto, a gente vai começar criando as simulações, a gente vem aqui em Process, vamos criar, por exemplo, começando por aqui. Vamos renomear a nossa simulação aqui primeiro. Vamos colocar simulação da aula 5. Vamos colocar esse nome aqui. E vamos fazer algumas coisas aqui para a gente construir a nossa simulação. Vou fazer uma simulação bem simples aqui para vocês identificarem algumas coisas e vou explicando aqui para vocês. Bem, toda a simulação que a gente tem aqui, ela inicia com a fonte. Então essa fonte pode ser encontrada aqui na aba Process e aqui em Source. Source, essa de cá, a gente tem uma fonte aqui. Quando a gente dá dois cliques aqui nela, a gente já observa primeiramente as exclamações que a gente tem aqui, como eu expliquei na aula anterior. São as informações de input, que a fonte está sendo requerida, né? As informações que estão sendo requeridas aqui no nosso programa. E a gente pode confirmar elas do jeito que a gente quer. Então eu vou manter essa pressão de cá, vou manter essa vazão, manter essa pressão, manter essa temperatura. E aqui tem os componentes e tem o fluido aqui que vai ser utilizado. Aqui a gente tem diversos fluidos que a gente pode utilizar. Aqui, como eu falei na aula anterior, esse fluido padrão é o ar, já está bem especificado aqui embaixo. Todos os componentes aqui do ar, tanto o nitrogênio como o oxigênio aqui prioritariamente. A gente pode escolher o fluido aqui que a gente pode trabalhar. Ou a gente pode criar um fluido. O Aveva também permite fazer a criação de um fluido, porque a gente sabe que muitas vezes no ambiente industrial a gente não tem fluidos puros, fluidos totalmente limpos, por assim dizer. Então a gente pode criar o fluido com base no que acontece realmente dentro da nossa indústria, da nossa empresa. Para fazer a criação de fluido de uma maneira muito simples, a gente vem aqui embaixo da aba Process, aqui tem simulação no 5, clicamos com o botão direito e criação de um novo fluido. Esse back aparece aqui, a gente dá dois cliques em cima dele para abrir a nossa janela de criação de fluidos, que aparece aqui. Aqui em Component Browser, tem todos os diferentes componentes, diferentes fluidos aqui que a gente pode misturar e pode criar da maneira que a gente quiser. Aqui tem uma infinidade muito grande de fluidos que a gente pode utilizar. Então a Aveva dispõe de uma variedade muito grande, com várias propriedades, com várias análises aqui que a gente pode fazer. Depois que a gente cria esse fluido, por assim dizer, a gente vem aqui, tipo de fluido aqui em cima. Depois que a gente cria esse fluido, a gente vem aqui em Fluid Type, que é o tipo de fluido. E aqui embaixo vai estar fluido 1, que foi justamente o fluido que eu criei aqui. Eu não vou criar um fluido aqui agora, vou só deletar ele aqui. E vou usar um fluido que já tem aqui no nosso próprio Aveva. Aqui em Fluidos, eu vou pegar esse aqui de cima, C2C8, que é basicamente um hidrocarboneto. E a gente tem aqui porcentagem de etano, porcentagem de butano, hexano e octano. Eu vou colocar todos um aqui, só para fazer um padrão para vocês. E todas as informações aqui estão confirmadas e aqui em cima o nosso solution status está resolvido, então eu posso seguir adiante com a minha simulação. Aqui na frente eu vou colocar um tambor, esse aqui simples, vou fazer a ligação aqui com ele. Olhamos novamente o simulate status, está tudo ok, e a gente pode seguir com a nossa simulação. Aqui eu vou colocar uma saída, aqui sync, a gente tem source, entrada e a saída, ou sumidouro, por assim dizer, sync. Geralmente, no process, a gente não precisa colocar um sumidouro, mas quando a gente está trabalhando tanto com o Fluid Flow e quanto com o Dynamics, a gente precisa ter uma entrada e uma saída. Então vamos colocar, ligar esse... Se a gente for mudar depois para o Fluid Flow e Dynamics, a gente tem que ter uma entrada e uma saída. Então vamos ligar daqui de cima até a nossa saída. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos pegar uma outra saída aqui. E vamos fazer essa ligação. Então já temos alguns componentes aqui listados. E a gente pode ver que está tudo ok aqui na nossa simulação. Aqui a nossa saída a gente não precisa especificar nada, porque é tudo calculado. Então todas as informações aqui, elas são calculadas de fato. Então a gente pode seguir aqui com nossa construção. A gente pode colocar algumas válvulas aqui também na nossa simulação. A gente pode inserir essas válvulas aqui. E na maioria dos simuladores a gente faz o seguinte, a gente pega essa saída que está criando aqui, coloca nessa entrada e aqui liga nesse de cá.
Geralmente é assim que a gente faz nos simuladores, quando a gente está trabalhando, só que o Aviva permite a gente fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Vou dar um Ctrl Z aqui e voltar para o que a gente tinha. Se a gente pegar uma válvula e soltar em cima desse conector, ele automaticamente já liga um no outro. A gente pode fazer tanto isso em cima quanto embaixo também, de maneira muito simples. Só que isso é possível de ser feito. Vou só confirmar essas quedas de pressão aqui, que a gente sempre precisa deixar o mais limpo possível aqui no Solution Status. E tá tudo ok. Só que a gente só consegue fazer essa ligação dessas válvulas na primeira vez. E se já tiver uma válvula aqui no nosso problema e for tentar colocar aqui, não funciona. Porque isso é até um modo de segurança que a gente tem aqui, porque às vezes a gente tem alguns componentes soltos aqui dentro e não é legal a gente ficar fazendo um pouco de bagunça aqui no nosso sistema. Então essa ligação de fato, ela só vai funcionar da primeira vez que a gente arrastar da nossa biblioteca e soltar ela aqui. Aí sim a gente vai ter a nossa ligação. Uma outra coisa interessante que a gente tem aqui dentro do nosso simulador, e eu posso mostrar aqui para vocês, é a criação de simulações secundárias, por assim dizer. São ambientes externos à nossa simulação principal, que pode ajudar a gente, às vezes, a não gerar mais bagunça aqui dentro do nosso quadro de simulação. Então, a gente pode criar isso do seguinte modo. Aqui ainda na aba Process, a gente pode pegar esse componente aqui que se chama Flag, e vamos elencar ele aqui. Depois disso, a gente vem aqui em Tools, essas ferramentas aqui, vamos pegar esse Flowsheet. Quando a gente dá 2 cliques nesse Flowsheet, outra aba aqui é aberta, ou seja, uma nova aba de simulação. E a gente pode conter outras simulações aqui dentro que partem da primeira. Isso funciona do seguinte modo. A gente seleciona a parte da simulação que quer que vá para esse local, vem com o botão direito, Move to Flowsheet 1, que é nossa primeira aba que a gente criou aqui. Então tudo que estava aqui passou para o lado de cá. Então a gente pode, por exemplo, criar novas simulações, criar novos cenários, assim, por exemplo, colocando em diferentes posições o que a gente tem, ou a gente pode criar uma aba secundária onde a simulação vai. A gente pode, inclusive, colocar esse flowsheet aqui primeiro para indicar que esse é para onde vai, de fato, esse caminho aqui que vem aqui do S2. A gente pode ainda, inclusive, definir que, de fato, essa saída aqui vai ser essa fonte de cá. Então, a gente pode fazer de maneira muito simples. A gente dá 2 cliques aqui em cima do nosso flag. Aqui em Operation, em Global, a gente clica em Isolado. Isolate. Então, tudo que for entrar aqui, de fato, vai sair aqui. Então, esse é um modo muito interessante da gente poder trabalhar e ajuda a gente, talvez, a não poluir muito o que a gente teria aqui. Talvez a gente tenha uma planta industrial muito grande e a gente quer dar enfoque em outro processo, somente ele, sabe? Às vezes fica difícil de ver esse processo aqui. A gente pode criar uma segunda aba, como se fosse uma segunda parte aqui da nossa simulação, desse modo aqui. Outra coisa muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês agora é a criação de gráficos aqui no Aviva Pro Simulation. É um modo muito simples que a gente tem de fazer isso. Eu vou fazer aqui juntamente com vocês. Vou abrir outra aba aqui e vou fazer uma criação um pouco mais rápida aqui dessa simulação. A gente vem aqui em Process, a gente vai colocar uma entrada e uma saída. Aqui eu vou confirmar esses valores, a gente vai usar o ar aqui mesmo para fazer essa simulação. E vou fazer essa ligação dessa entrada com essa saída aqui. E entre essa entrada e essa saída eu vou colocar uma válvula também. E vou confirmar a queda de pressão que a gente tem aqui. Beleza. Aqui é uma simulação básica que a gente tem aqui na nossa aba Process. E a gente pode mudar, por exemplo, o modo Dynamics aqui. A gente clicar no modo Dynamics, ele vai pedir para algumas informações vão ser adicionadas, por exemplo, aqui o CV aqui dessa válvula, que é uma característica intrínseca aqui da operação que a gente tem. Vamos confirmar que é essa aqui mesmo. E aqui na saída também vamos confirmar essa pressão aqui. Então a gente mudou do Process pro Dynamics, fazendo essas modificações e corrigindo aqui o nosso input de maneira muito simples. A gente pode, inclusive, aqui colocar para rodar esse programa aqui. Então, essa simulação vai estar acontecendo aqui em tempo real, só que a gente não está vendo nada, certo? A gente não está conseguindo identificar quais que são os parâmetros que estão sendo analisados. Então, para isso, a gente pode colocar uma ferramenta gráfica para podermos ver melhor como que funciona
essa simulação. Podemos colocar para analisar justamente a vazão de saída, que é esse W aqui, que é libras por hora. Então, vamos fazer um gráfico desse modo aqui. A gente vem em Tools e arrasta para cá essa opção Trend aqui em cima. Aqui, na nossa saída, a gente está querendo analisar esse W aqui, que é a nossa vazão de saída. Então, vamos simplesmente puxar para cá e arrastar para dentro da Trend. Quando clicamos duas vezes, a gente pode ver que aqui já tem um gráfico aqui criado. Ou seja, foi o início da simulação que a gente fez lá anteriormente. E aqui já está o comecinho dela para a gente poder analisar. Se eu der um play aqui, a simulação vai estar andando normalmente. E podemos inclusive aumentar a velocidade dessa simulação aqui em cima. Só dando um clique aqui, ele vai um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, da maneira que a gente está querendo identificar aqui. Uma coisa interessante do Aveo Pro Simulation é que a gente pode fazer modificações em tempo real. Não tem necessidade de parar a simulação para fazer uma alteração e depois dar prosseguimento. O que vamos fazer aqui é o seguinte: damos dois cliques aqui na nossa válvula e temos aqui essa posição que é main position, que é a posição aqui da válvula. Aqui está indicado em 1, que é a posição da abertura aqui da válvula. A gente pode fechar ou abrir essa válvula. Vamos fechar essa válvula para 0.98. Então vamos fechar só um pouquinho ela, só que só esse ato de fechar um pouco vai ser suficiente para mudar o gráfico que a gente está enxergando aqui. Então quando damos um Enter, vemos que automaticamente já é vista essa mudança aqui no gráfico. Podemos fazer essas alterações da maneira que a gente quiser. Vamos colocar mais um pouco aqui. E ele começa a subir aqui novamente. A gente pode inclusive aumentar a velocidade disso, mas a gente perde um pouco daquilo que a gente tinha antes. Então vamos voltar para o que a gente estava. E a gente consegue fazer essas modificações aqui em tempo real, sem necessidade de parar a simulação e trabalhar com ela aqui. Claro, essas subidas e descidas aqui, elas podem ser controladas de fato, elas podem ser controladas, e isso é feito através de um controlador. A gente pode colocar um controlador aqui na nossa simulação para poder fazer o controle dessa válvula, identificar quando que ela tem que abrir de fato, quando que ela tem que fechar de fato. Não vai ser um assunto aqui dessa aula, mas só para vocês saberem que a gente pode implementar sim um controlador aqui dentro. E aí caem todas aquelas matérias que a gente vê, em questão de instrumentação, alguns valores que a gente pode selecionar para poder controlar esses valores que a gente tem aqui. Essa é uma maneira muito simples de fazer um gráfico aqui dentro do Aveo Pro Simulation. E a gente pode colocar quantas variáveis que a gente quiser aqui dentro, a gente pode pegar aqui e arrastar para cá. Esses valores ficam aparecendo aqui embaixo, então a gente pode mudar quais que são as escalas aqui de cada um também. Então é algo que possibilita muito a gente fazer essas alterações aqui dentro, e tudo em tempo real, sem necessidade de ter que parar o programa de fato e depois voltar com a simulação. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que salientar e fazer essas mudanças em tempo real aqui, a função do Dynamics. Bem, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até logo.